Fala, Silveira, tudo certo? Então, cara, meu nome é Rafael Machado e a gente vai apresentar agora o nosso roteiro de ensaio em voo. E a aeronave que a gente escolheu para fazer esse roteiro foi um Cessna 152. Tudo bem, Silveira? Então, o meu nome é Victor Riese e eu vou começar essa apresentação falando um pouco da atmosfera, né? É de suma importância que na análise das características de voo de uma aeronave se tenha o conhecimento da atmosfera presente no teste, né? Tendo em vista que a atmosfera está em constante mudança, né, de temperatura, pressão, densidade, o resultado em um teste, em um dia de teste, ele pode ser diferente no outro dia de teste, Então, com as variações e para possibilitar uma maior constância nos testes, foi criado a atmosfera padrão. E essa atmosfera padrão ela possui as seguintes características. Então, o ar é considerado um gás perfeito, o ar é seco, a tropopausa começa a 36.089 pés, a temperatura decai de maneira linear com o aumento da altitude até a tropopausa, o campo gravitacional diminui com o aumento da altitude. Ao nível do mar, a aceleração da gravidade é de 9,80666568 metros por segundo ao quadrado. A temperatura na tropopausa é de menos 56,5 graus Celsius. E as condições padrões ao nível do mar são de temperatura de 15 graus Celsius e pressão de 1,0 no 3,2 HPA. Então, vai ser importante ressaltar, né, vai ser muito difícil encontrar essas condições no dia do voo de teste. Então, quanto à pressão, como solução para a pressão, deve-se inserir sempre na janela de Cosman a pressão da atmosfera padrão. Então, vai ser 1,0 no 3,2 se for HPA, 2,9,92, isso vai depender da unidade utilizada no altímetro. E quanto à temperatura e densidade, utiliza-se essas fórmulas que estão aqui no canto inferior direito do slide. Certo. Então, quanto ao peso e o centro de gravidade da aeronave, é importante ressaltar que esses são os itens mais importantes também a serem levados em consideração nos voos de teste, porque tanto a performance quanto a estabilidade são afetados por essas características. Então, o método mais eficaz para se obter o peso, mais eficaz e mais preciso para se obter o peso da aeronave, é pesando o avião na configuração de voo e nivelada. O único problema é que esse procedimento ele possui um alto custo e é muito demorado. Então, diferentes projetos utilizam diferentes métodos, mas um dos métodos mais comuns é utilizando o nível de bolha e um prumo suspenso, né? Então, utilizando macacos hidráulicos e outros tipos de equipamentos, nivela a aeronave e é feita essa medição. Também tem outros métodos como balanças eletrônicas, enfim. O importante é que se tenha conhecimento do peso e do centro de gravidade da aeronave, né? E também é importante que nos testes de performance a aeronave seja testada principalmente com o CG deslocado ao máximo para frente, e nos testes de estabilidade e controlabilidade, o CG tem que estar tanto para frente quanto para trás. Então, agora falando quanto às tolerâncias para o voo de teste, ou podemos dizer também as margens de erro aceitas no voo de teste, desde que os instrumentos da aeronave estejam devidamente calibrados, de acordo com o FAA, pequenas variações nos valores obtidos ou imputados no avião são aceitos, né, desde que sigam as seguintes restrições, né? Então, para a velocidade, 3 nós ou mais ou menos 6%, né, aí utiliza-se o que for maior. Quanto à potência, tem uma tolerância de mais ou menos 5%. O vento, para o teste da decolagem e pouso, não exceder 12% da VS1 ou 10 nós, né, aí utiliza-se o que for menor. Quanto ao peso, mais 5% até menos 1% para itens críticos de peso como performance
e mais 5% até menos 10% para itens não tão críticos de peso, como a estabilidade. E quanto ao centro de gravidade, é tolerável mais ou menos 7% do deslocamento, no caso do deslocamento do centro de gravidade esperado. Beleza. Então, continuando nossa apresentação, falando um pouco sobre a estabilidade e controlabilidade, é importante ressaltar que os aspectos de controlabilidade e estabilidade, eles são extremamente importantes no desenvolvimento do projeto, né, porque essas características elas podem variar devido ao propósito de construção do projeto. Por exemplo, aeronaves militares, normalmente, elas possuem menor estabilidade, proporcionando maior controlabilidade, enquanto os aviões civis, eles possuem maior estabilidade para proporcionar, consecutivamente, a maior conforto para os passageiros. Bom, então agora falando da estabilidade longitudinal, entende-se como a estabilidade longitudinal a tendência da aeronave em retornar ao equilíbrio ao redor do seu eixo lateral, ou seja, no seu eixo Y. Esse tipo de estabilidade afeta várias etapas do voo, como a decolagem, voo em subida, voo cruzeiro, voo planado, voo descendente, claro, aproximações, arremetidas, né, todas essas questões que afetam, que levam em consideração esse eixo da aeronave. Certo, então agora, de fato, deliberando a estabilidade longitudinal estática da aeronave, né, do ponto de vista do piloto, esse tipo de estabilidade ela pode se dividir em 3 tipos, né, estabilidade rajada, estabilidade de velocidade e estabilidade de trajetória de voo. Quanto à estabilidade de rajada, essa aí ela deve ser testada nas condições de subida, cruzeiro e pouso. Para o teste, o piloto inicialmente deve compensar a aeronave para a condição que ele vai realizar o teste. Ele deve puxar o manche, fazendo com que a velocidade diminua, e depois empurrar o manche, fazendo com que a velocidade aumente. Importante ressaltar que no teste de descida, durante o teste de descida, a aeronave tem que estar tanto em marcha lenta, quanto com uma potência suficiente para manter um ângulo de 3 graus de descida, e todas essas variações, elas devem ser feitas no máximo variando 2.000 pés, tanto para cima quanto para baixo. Então, o piloto vai fazer essas variações, variando no máximo 2.000 pés, e ao soltar os comandos, a aeronave ela deve voltar à velocidade inicialmente compensada, seguindo as seguintes margens de erro. Então, ela tem que, na subida, a margem de erro máxima é de mais ou menos 15%, no cruzeiro, mais ou menos 10%, e na descida, mais ou menos 10%. A aeronave, estando dentro desses padrões, ela pode-se dizer que ela possui a estabilidade longitudinal estática. Certo. Então, agora, quanto à estabilidade de velocidade, nesse teste, o piloto ele vai analisar a força imputada no manche, com a aeronave compensada na condição desejada, para alterar a velocidade. Consecutivamente, o ângulo de ataque também. Né? Essa força, claro, vai muito da opinião do piloto, daí essa questão, mas essa força no manche ela não pode ser nem muito pesada, nem muito leve, né, para possibilitar ali a atuação do piloto na aeronave. E agora, quanto à estabilidade de rota, vai se analisar o comportamento da aeronave quando se altera a velocidade a partir do ângulo de ataque. Né? Então, o que se espera de uma aeronave? Né? No aumento da velocidade, a aeronave tem que diminuir o seu ângulo de ataque, e na diminuição da velocidade, a aeronave tem que aumentar o seu ângulo de ataque. Certo? Então, agora falando da estabilidade longitudinal dinâmica, esse tipo de estabilidade se refere basicamente a como uma condição de equilíbrio de voo se transforma em outra condição de equilíbrio, ou ainda como a aeronave responde a uma perturbação com o tempo. Um avião que possui a estabilidade longitudinal dinâmica, ele deve ter a tendência de diminuir a amplitude de deslocamento no decorrer do tempo. Então, as características de voo mais afetadas por esse tipo de estabilidade são a atitude da aeronave, o ângulo de ataque, a velocidade e o movimento a amplitude do movimento do profundor. Então,
existem basicamente 2 tipos de estabilidade longitudinal dinâmica. A de longo período, que é uma oscilação lenta e, como o nome exige, de longo período, na trajetória de voo do avião, onde o piloto normalmente pode controlar sozinho essa oscilação, principalmente em condições de voo visual. Já a oscilação de curto período é uma variação num pequeno espaço de tempo do ângulo de ataque. Felizmente, esse tipo de oscilação ela diminui, normalmente sem nenhum esforço do piloto, em aeronaves subsônicas, que é o nosso caso. No entanto, tem um problema, né, que pode ocorrer nessa oscilação de curto período, que é caso o piloto tente controlar essa oscilação de curto período, a tendência do piloto é ser desincronizado com a oscilação. Então, assim, ele vai induzir essa instabilidade dinâmica, o que pode levar até forças destrutivas na aeronave. Então, para avaliação da estabilidade longitudinal dinâmica, primeiramente de longo período, a aeronave, então, ela tem que ser compensada na configuração, que diz respeito à potência, tempo de pouso, flap e velocidade para a condição do teste. E, após a configuração, a velocidade ela tem que ser alterada por meio do manche de 10 a 15 nós, para mais ou para menos, em relação à velocidade anteriormente ajustada. E, depois de feita algumas oscilações da aeronave, puxando, cabrando e picando o manche, o profundor ele deve ser retornado à posição de equilíbrio compensado e deixando a aeronave percorrer sozinha as parábolas. É importante ressaltar que esse teste deve ser feito tanto com o manche fixo na posição neutro compensado, quanto com o profundor livre para oscilar. E como resultado do teste, a gente tem que verificar que, com o passar do tempo, as oscilações elas têm que diminuir as suas amplitudes. Para avaliação da estabilidade longitudinal dinâmica de curto período, a aeronave também, primeiramente, tem que ser compensada, ajustada para a condição desejada, e o piloto ele tem que mover agora, né, fazendo a diferença de longo curso para de curto período. Agora o piloto ele vai mover rapidamente o manche para baixo e para cima, e depois desse movimento brusco para baixo e para cima, ele vai voltar para a posição compensada. Alguns pontos importantes que devem ser, que a gente tem que ressaltar. Uma vez de volta à posição compensada, o teste deve ser realizado tanto com o manche fixo, né, segurando o manche na posição neutra, quanto com o profundor livre para oscilar. E outro ponto importante é que o teste tem que ser realizado com diferentes entradas nas oscilações, porque diferentes frequências nas oscilações pode gerar diferentes excitações da aeronave. Então, o que a gente está buscando é a frequência que mais excite a aeronave para a gente ver como a aeronave vai se comportar na pior das hipóteses, né? Então, como resultado, deve-se analisar o número de transposições que a aeronave faz em relação à atitude inicial da manobra. E para que a aeronave possua a estabilidade longitudinal dinâmica de curto período, espera-se que o avião retorne à posição inicialmente compensada, né, no início do teste, em um certo intervalo de tempo. Então, concluindo essa parte da estabilidade longitudinal, eu vou falar um pouquinho de como deve ser deliberada e analisada a manobrabilidade longitudinal. Importante ressaltar que a manobrabilidade da aeronave está diretamente interligada com o objetivo na qual ela foi projetada, né? Então, não existe assim um parâmetro fixo. Aeronaves devem ter esse tipo de manobrabilidade, né? Então, vai muito da opinião do piloto de teste, né? Então, por exemplo, se a aeronave for militar, o piloto de teste ele vai analisar aquela aeronave levando em consideração os objetivos que aquela aeronave militar tem, ou uma aeronave civil, aeronave de carga, enfim, né? Então, esse teste é importante, né? Porque é nele que a gente vai analisar algumas variáveis, né, da aeronave, de como ela vai se comportar em diferentes situações. Então, para a gente conseguir mensurar a manobrabilidade longitudinal da aeronave, é possível a partir de um teste, né? Então vai se compensar a aeronave para a condição desejada. Depois a gente vai iniciar uma subida progressiva
e depois um mergulho também progressivo. É importante que a gente vai iniciar a subida até chegar próximo ao buffet do stall, e a nossa descida vai ser até a aeronave atingir a velocidade anteriormente compensada. Nessas parábolas, né, o que vai ser analisado vai ser a força G, a obtenção da força G aplicada à aeronave na execução dessas oscilações, né? Para a manobra ser executada corretamente, né, quando vai puxar o manche, a velocidade ela tem que diminuir, a princípio, né, no máximo 5 nós, diminuir ou aumentar 5 nós, né, dependendo se vai iniciar a manobra puxando o manche ou empurrando o manche. A variação entre as parábolas tem que ser de mais ou menos 200 pés. E quanto à atitude, é preferível que mantenha-se uma variação de atitude de mais ou menos 15 graus de pitch, né? E quanto ao resultado do teste, como eu já disse, né, é muito complicado falar assim, espera-se da aeronave isso, mas, claro, o avião ele tem que ter, né, qualquer aeronave tem que ter certo grau de manobrabilidade, né? E é muito importante também comparar o resultado da manobrabilidade com da estabilidade da aeronave, né? Então, por exemplo, numa aeronave de instrução, que é o nosso caso, claro, tem que ter uma relação aceitável entre manobrabilidade e estabilidade, né? Então, isso vai muito também da opinião do piloto de teste da aeronave, se vai ser satisfatório ou não essas questões. Certo? Então, agora, quanto à estabilidade lateral e direcional, eu vou passar a palavra para o Rafael, dar prosseguimento aí no nosso trabalho. Beleza, falar um pouquinho agora sobre estabilidade lateral e direcional. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, né? Que o estudo da estabilidade lateral e direcional, ele se refere à reação da aeronave quando ela se desvia, na verdade, da rota e do plano de simetria. Então, é de extrema importância que uma aeronave civil ela possua esse tipo de estabilidade, porque ela vai acabar gerando mais segurança e também conforto para o transporte dos passageiros. Então, definindo agora a estabilidade lateral e direcional estática. Falando um pouco da regulamentação, a regulamentação ela exige que aeronaves com 3 eixos controláveis, elas devem possuir uma estabilidade direcional estática em todas as posições, de flap, trem de pouso e potência para velocidade de 1,2 vezes da velocidade de stall até a velocidade máxima. E essa estabilidade ela deve ser demonstrada induzindo a velocidade a aeronave, perdão, a uma derrapagem com o leme. E a aeronave ela deve ter a capacidade de sair dessa derrapagem com o leme livre para poder oscilar. Então, falando agora um pouco da estabilidade lateral estática, ela é caracterizada pela capacidade que a aeronave tem de elevar a asa mais baixa durante uma derrapagem. E esse tipo de estabilidade ele pode ser testado induzindo uma derrapagem também na aeronave com velocidade de 1,2 vezes a velocidade de stall até a velocidade máxima, observando a elevação da asa mais baixa. É importante ressaltar também que aeronaves que possuem uma estabilidade lateral estática baixa, elas têm uma maior performance, digamos assim, no que diz respeito a decolagens e pousos com vento de travessa. Com isso, né, é importante entender que esse tipo de estabilidade ela não deve ser muito alta, porque ela também pode afetar a segurança na operação da aeronave. Então, dessa forma, espera-se, né, como um resultado, uma elevação da asa mais baixa e uma velocidade considerável, nem tão rápida, pode prejudicar o pouso e decolagem com vento cruzado, e também nem tão lenta, que pode prejudicar a segurança do voo da aeronave. Então, é de suma importância também falar que em nenhuma condição a aeronave ela deve possuir uma estabilidade lateral estática negativa.
Então, definindo agora a estabilidade lateral e direcional dinâmica, né? Nessa fase de teste, é importante ressaltar que a estabilidade lateral e a direcional elas são tratadas juntas. Porque num voo livre e dinâmico, a resposta de voo nesses eixos elas são interligadas. Então, no primeiro teste de estabilidade, o piloto ele tem que compensar a aeronave para a condição desejada, e ele utiliza o leme ou o aileron, né? É importante também ressaltar que somente uma das superfícies de comando tem que ser utilizada. A aeronave ela tem que ser colocada em um ângulo de aproximadamente 10 graus de inclinação lateral, e depois de ser colocado na condição para o teste, o piloto ele tem que retornar os comandos para a posição neutra, fazendo com que as superfícies de comando elas estejam livres para oscilar. E alguns fatores têm que ser observados, como caso a aeronave realize uma espiral divergente, significa que a estabilidade direcional é maior que a lateral. E caso a aeronave realize uma espiral convergente, significa que a estabilidade lateral é maior que a direcional. E caso a espiral se demonstre neutra, ambas as estabilidades são iguais. Então, neste teste, é esperado que uma aeronave civil tenda a ter uma espiral neutra, né, ou uma pequena diferença entre as estabilidades. E também é importante ressaltar que a opinião do piloto e a experiência do piloto é levado muito em consideração nessa parte. E já no segundo teste, o piloto deve aplicar o leme para um dos lados progressivamente, e após um intervalo de tempo, ele aplica de novo com a mesma intensidade e força para o outro lado. E ele repete isso algumas vezes, repete isso muitas vezes, né, algumas vezes durante a manobra. E aí, ao soltar os comandos, a aeronave ela tem que demonstrar sua estabilidade diminuindo a amplitude das oscilações induzido pelo piloto. E também alguns fatores são importantes observar nessa fase de teste. As oscilações devem ser induzidas pelo piloto inicialmente com 30 graus de inclinação no decorrer da manobra, e podem ser efetuadas oscilações de 35 e 45 graus. Também, de acordo com a regulamentação, qualquer oscilação de período curto que ocorrer entre a velocidade stall e a velocidade máxima permitida devem ser rapidamente amortecidas, tanto com os comandos fixos quanto com os comandos livres para oscilar. E também é muito importante que, independentemente do tipo de estabilidade lateral e direcional da aeronave, o avião ele deva ter plenas condições de manobrabilidade para pequenas ou grandes mudanças de proa, como por exemplo. E essa característica ela pode variar muito de acordo com o objetivo final da aeronave. E também é importante ressaltar que a opinião do piloto e a experiência do piloto nessa fase de teste é levada em consideração, é levado muito em consideração também. Certo, agora o próximo tópico que a gente vai mencionar no nosso trabalho é o stall, né? Então, fazendo uma pequena introdução do stall, né? A velocidade de stall ela é uma dos mais importantes parâmetros que devem ser observados em voo de teste. Então, projetistas e engenheiros, eles definem a velocidade de stall como sendo a velocidade na qual a aeronave adquire o coeficiente de tentação máximo. Então, falando agora sobre a definição pura da velocidade de stall, né? Nós temos a VSO, que é a velocidade verdadeira indicada de stall, obtida onde a aeronave se mantém controlável com algumas características, né? Como motores em marcha lenta, passo da hélice em posição de decolagem, trem de pouso baixado, flaps na posição de pouso, com flaps fechados, centro de gravidade na posição menos favorável possível, dentro do envelope de peso e balanceamento, e o peso do avião ele deve ser compatível com a performance exigida. Temos também a VS1, que é a velocidade verdadeira indicada de stall, obtida onde a aeronave se mantém controlável com algumas características, né, que são motores também em marcha lenta, passo da hélice em posição de decolagem, flaps, trem de pouso e entre outros equipamentos devem estar na posição requerida para essa situação. E o peso do avião ele deve ser compatível com a performance exigida no teste da VS1.
Bom, falando agora da regulamentação na velocidade de stall, né? Primeiramente, é muito importante interpretar alguns termos mencionados na regulamentação, como, por exemplo, a marcha lenta. A marcha lenta é o zero tração a uma velocidade menor que 110% da velocidade de stall. E tendo em vista, obviamente, que os instrumentos que indicam essa velocidade estão devidamente calibrados. Além disso, também a regulamentação diz que o profundor ele deve ser cabrado de uma forma a não exceder menos um nó por segundo no teste de velocidade de stall, até que fique evidente uma diminuição da atitude da aeronave de uma maneira incontrolável ou até que o manche atinja o seu curso máximo, né, o seu final de curso. E em aeronaves que o profundor ele se encontra totalmente cabrado e mesmo assim o avião ainda não está em completo stall, a velocidade de stall ela considerada é a de final de curso do manche, todo cabrado. Ainda de acordo com a regulamentação, uma aeronave monomotora com seu peso máximo, ela não pode exceder 70 milhas por hora de VSO. Isso é normatizado porque em um eventual acidente durante o pouso, teoricamente aumenta, né, a chance de sobrevivência dos ocupantes da aeronave. Segundo a FAA, deve constar no Pilot's Operating Handbook a velocidade de stall com a aeronave em seu peso máximo e com o CG o máximo para frente. E esse fato ele é decorrente do aspecto de que nessas características a aeronave ela possui uma maior velocidade de stall. Então, falando agora sobre a segurança operacional, né, do stall, em teoria, a realização da medição da velocidade de stall com CG deslocado para frente não é considerado perigoso. Porém, para a realização da manobra, algumas medidas têm que ser consideradas, né, como a instalação de porta com abertura rápida, o uso de capacete, uma roupa especial de voo, paraquedas e também calçado adequado. E quanto à altitude de entrada da manobra, para realizar a manobra, em aeronaves de pequeno porte, monomotoras, ela tem que ser um mínimo de 5.000 pés acima do nível do solo, né? Quanto à execução da manobra, inicialmente ela deve ser feita a recuperação nos primeiros sinais da perda de sustentação e depois nos primeiros momentos de atitude positiva e finalmente com o manche totalmente cabrado. Certo, então falando agora da execução da manobra e também da medição da velocidade de stall. Então, primeiramente, né, a velocidade de stall é estimada em razão dos cálculos pré-estabelecidos e também das características da asa da aeronave. E, segundamente, se compensa o avião, né, para 1,5 vezes a velocidade de stall encontrada. E aí, conforme a repetição das manobras, o valor da velocidade de stall ele acaba se tornando cada vez mais preciso. Em relação também à potência utilizada, a manobra deve ser feita tanto com motor em marcha lenta quanto com motor acelerado, né? E com motor acelerado é importante porque se tem a percepção dos efeitos do P-factor, saca-rolha e também do torque do motor na aeronave. E no que diz respeito à taxa de desaceleração, 1 nó por segundo deve ser utilizado no momento em que atinge 1,1 vezes da velocidade de stall. E a velocidade de stall ela pode ser definida no ponto em que a atitude da aeronave ela varia incontrolavelmente. Certo, e falando também do comportamento da aeronave no stall, né, é importante ressaltar que no momento em que a aeronave ela se encontra no stall, ela tem que apresentar algumas características, né? Por exemplo, ela tem que ter condições de manter suas asas niveladas, com uma certa atuação dos comandos. A recuperação é possível a partir do ato de ceder o manche, caso a aeronave não recupere imediatamente. É aceitável uma aplicação de força no manche, né? Induzindo o nariz para baixo para ganhar energia, né? Ganhar velocidade para poder recuperar da manobra. Não deve cair de asa e também não possuir a tendência de elevar a altitude no momento do stall. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho também sobre o parafuso, né? Fazer uma pequena introdução
primeiramente, né, sobre a manobra. Então, embora os aviões estejam em contínuo avanço tecnológico, o parafuso ou o spin, como é conhecido, ele é um problema recorrente desde os primórdios da aviação. E uma das principais razões para isso é a falta do conhecimento da dinâmica da manobra. O parafuso, ele é definido como uma manobra de desorientação, que ela pode ser iniciada intencionalmente ou acidentalmente. Então, até pilotos mais experientes, eles podem sofrer com a desorientação e também agir de maneira equivocada na hora da recuperação da manobra. E hoje em dia, né, os projetos modernos das aeronaves, eles possuem recursos para a recuperação do parafuso, né, seja eficiente e segura. Então, falando um pouco sobre a segurança operacional do parafuso, né? Para a realização da manobra, alguns itens adicionais eles devem ser instalados na aeronave, né? Como, por exemplo, a porta de abertura rápida, uso de capacete, roupa de voo especial, um paraquedas para a recuperação do parafuso, um lastro descartável, foguete antiparafuso e calçados adequados, né? Em relação à altitude de entrada no parafuso, é recomendado que em aeronaves de pequeno porte, monomotoras, ela seja efetuada no mínimo a 5.000 pés acima do solo. Então, falando agora da realização da manobra, né? Para efetuar a entrada intencional no parafuso, primeiramente, tu tem que compensar a aeronave para a configuração desejada. Então, tu adota uma altitude de stall como referência para o início da manobra. Então, ao atingir o pré-stall, é aplicado o comando de leme para um dos lados, tanto direita ou esquerda, com uma intensidade progressiva no decorrer do teste. E no início da recuperação do parafuso, ela tem que ser realizada com meia volta, em seguida com 3/4 de volta e, por fim, com uma volta completa. Alguns fatores são importantes a ser levado em consideração durante a realização da manobra, né? Como a manobra ela deve ser realizada tanto para a direita quanto para a esquerda. Quanto à configuração da aeronave, a entrada do parafuso deve ser realizada tanto com flap recolhido como com flap estendido. E para a recuperação do parafuso, o piloto deve primeiramente manter o comando de aileron neutralizado. Ele deve ceder ou picar, tanto faz, o profundor, dependendo também, claro, do comportamento da aeronave. Ele aplica pedal contrário de rotação, para o sentido de rotação do avião, e tendo como aeronave em suposto mergulho, né, digamos assim, um mergulho estabilizado, cabra-se o avião, mas de maneira suave, né, para se recuperar o voo nivelado também, para não submeter a estrutura do avião a uma força G elevada, né, e alguns fatores também devem ser levados em consideração na recuperação. A aeronave ela deve ter condições de realizar até 3 voltas completas no parafuso. No período de recuperação, a aeronave pode levar até uma volta completa para sair do parafuso, né? Ou seja, parar de girar pela inércia do movimento. E em nenhum momento a aeronave deve exceder a sua VNE, a sua velocidade de limite estrutural, e também a sua carga de aceleração. Então, professor, com isso nós encerramos a nossa apresentação. Espero que o senhor tenha gostado e agradeço muito pela atenção. Muito obrigado pela atenção, professor. Forte abraço.